From our archives, the Billy Graham Classics. Esta noite, quero que se voltem comigo para o Cântico de Salomão. O Cântico de Salomão. Agora isso vem logo depois de Eclesiastes. Se você está entregando sua Bíblia e pouco antes de Isaías. É um livro curto de apenas 8 capítulos curtos, mas um dos mais emocionantes e um dos livros mais interessantes de toda a Bíblia. Mas este livro é muito explícito, é uma história emocionante e maravilhosa de amor casado, e as intimidades do amor conjugal. E esta noite quero falar principalmente aos jovens e aos seus pais sobre o tema do amor, e sobre o tema de se apaixonar, e a sua relação com os seus pais, e a sua relação com os seus filhos, e a sua relação com o seu próximo, no que diz respeito ao amor. O que é o amor? Suponho que a palavra mais mal usada em toda a língua inglesa é a palavra amor. E na nossa geração, acho que não temos muita compreensão sobre o que realmente é o amor. Você sabe que um jovem diz, eu estou apaixonado. O que significam, estou me apaixonando? Ou eu amo este anel, ou eu amo este suéter, ou eu amo este vestido, ou eu fiz amor ontem à noite. Usamos a mesma palavra para descrever todos os tipos de coisas. É muito parecido com um agradecimento. Você sabe que uma pessoa pode lhe dar uma vida inteira de camaradagem e amizade e você diz obrigado. Ou alguém lhe dá uma xícara de café e você agradece. Você não tem uma palavra mais forte na língua inglesa. E a língua inglesa é uma língua bastante limitada em muitos aspectos, em comparação com algumas das outras línguas do mundo. E a palavra amor é uma daquelas palavras que hoje é incompreendida e mal utilizada. E quero falar sobre isso, se me permitem, alguns minutos esta noite. E no último capítulo estou lendo a Bíblia Viva, o último capítulo do livro do Cântico de Salomão. A menina ou a jovem noiva neste livro é a história de Salomão e sua noiva, uma mulher sulamita. Já agora, uma mulher negra. Essa mulher aqui era uma mulher negra. Ela diz várias vezes que é negra. E ela era considerada a mulher mais bonita de sua época. E ela era a esposa de Salomão. E neste livro está a conversa entre o rei Salomão e sua esposa enquanto discutem seu amor casados juntos. E o êxtase desse amor, a emoção, a profundidade, a amplitude e a altura desse amor é tremendo. E nós acreditamos, como cristãos, que é uma metáfora, ou é uma parábola, ou é uma história do amor que Cristo tem pela igreja. E os hebreus, os judeus acreditam que é a história do caso de amor de Deus com Israel. E são diferenças de opinião entre os teólogos sobre isso. Mas certamente ambas podem ser verdadeiras. É a história do caso de amor de Deus com a raça humana. A história do amor de Deus por aqueles que o amam, sejam eles judeus, cristãos ou quem quer que sejam, e vai até as profundezas do amor, e nos diz o quanto Deus nos ama e o quanto devemos amá-lo. E nesta passagem a noiva está falando e ela diz, o amor é forte como a morte e o ciúme é tão cruel quanto o inferno. Acende fogo, a própria chama de Deus. Muitas águas não conseguem apagar a chama deste amor. As cheias também não o podem afogar. Se um homem tentasse comprá-lo com tudo o que possuía, não conseguia. Aqui estava um amor que o dinheiro não pode comprar. Eis um amor que as tristezas, os problemas, as dificuldades e as tentações não podem destruir. Eis um amor que as provações que vêm em cada casamento não poderiam destruir. E o dinheiro não podia comprá-lo. Esse é o tipo de amor que Salomão e sua noiva tinham um pelo outro. Você ama esse caminho? Mas você sabe, toda a Bíblia é uma história de amor. É o caso de amor de Deus com a raça humana. Veja, Deus tem todos esses bilhões de planetas por aí, todas essas centenas de bilhões de estrelas, e é tudo de Deus. Mas de todos os planetas em todo o universo, todo o universo fica maravilhado com o amor que Deus derrama neste pequeno planeta chamado Terra. Imagino que as pessoas que vivem em outros planetas se perguntem por que Deus não varre este planeta da rebelião para o esquecimento. Somos o único planeta,
tanto quanto sei, que está em rebelião contra Deus. No entanto, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa desobediência, apesar dos nossos pecados, Deus ama-nos. Essa é a coisa emocionante sobre isso. E Deus ama cada pessoa no mundo inteiro com um amor que está além da nossa compreensão. E Deus provou o seu amor dando seu Filho na cruz. Se alguma vez duvidares que Deus ama, olha para a cruz, porque Deus estava em Cristo a reconciliar o mundo consigo mesmo. Essa é a maior ilustração do amor em todo o mundo, é a cruz. Porque Deus está dizendo da cruz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você e eu fomos salvos pela cruz. Nosso Senhor nos amou tanto que deu seu único filho para morrer naquela cruz. Agora, amor não é sentimento. Você diz: eu sinto que o amo. Não é sentir. O amor é fazer. O amor é um verbo. Deus fez alguma coisa. Deus deu o seu amor. Deus comenda o seu amor por nós na medida em que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. O apóstolo João, olhando para aquela cruz, disse: eis que tipo de amor o Pai nos concedeu. E quando você olha para essa cruz e pensa sobre ela, que os romanos usaram um instrumento de execução em uma escala colossal, e puseram pregos nas mãos, pontas nos pés, cuspiram nas pessoas e mutilaram os corpos, quebrou as pernas para ajudá-los a morrer mais rápido, e todos os tipos de coisas terríveis. A morte mais cruel em todo o mundo é a morte da cruz. E Nosso Senhor estava ali pendurado com a multidão zombeteira zombando dele. E ele ficou lá para você e você e você. Deus estava dizendo: eu te amo. Jesus deu a sua vida por nós. E essa é a razão pela qual a Escritura diz que não há outro caminho para o céu. Você não pode ser salvo de outra forma. Você não pode encontrar a vida com um L maiúsculo de outra maneira. Você não pode entrar no reino dos céus sem vir pela cruz. Porque se Deus pudesse ter encontrado outro caminho, ele o teria encontrado. Ora, os gregos tinham 4 palavras para o amor, que descreviam diferentes tipos de amor. Temos uma palavra. Tinham 4. Uma delas era a palavra chamada sorgé, que carrega consigo a ideia de afeto. E vou limitar isso. Abrange muitas áreas. Mas vou limitá-lo esta noite apenas ao amor familiar. Porque sorgé envolve a família. E quero perguntar-vos, jovens, esta noite, qual é a vossa relação com os vossos pais? Existe comunicação entre SI e os seus pais? Agora, a Bíblia ensina que os jovens, as crianças e os jovens adultos do lar devem obedecer aos pais do Senhor. E mesmo quando você envelhece, você não tem que obedecer aos seus pais depois de ter saído de casa e você tem 21 ou 22 anos. Você não tem que obedecê-los em tudo, mas você está sempre. Enquanto você viver, você deve honrar seus pais. Você deve honrar seus pais, mesmo quando você está acordado em anos. E então, quando eles ficarem velhos, você deve cuidar de seus pais. Você não os entrega ao Estado e se livra deles. Você sabe, nós temos tudo virado na América do resto do mundo. Se você vai para a China ou você vai para o Japão e lugares como esse, eles honram a velhice. Aguardam com expectativa o dia em que poderão cuidar dos seus pais idosos. Tentamos livrar-nos deles. Faz parte do nosso egoísmo. É uma parte de um dos nossos pecados. Devemos amar nossos pais. Devemos obedecer aos nossos pais. Devemos honrar nossos pais. Com o tempo, devemos cuidar deles. Você vê como cristãos, sorgé amor. Amor familiar é afetado pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus entra no seu coração. E o mesmo em relação ao casamento. E o seu casamento? Seu futuro casamento. Quero dizer, você sabe que eu tomei. Como eu disse uma vez, eu peguei o meu. Tenho 3 filhas, são as 3 casadas. E quando eles eram pequenos, eu os levei montanha abaixo. E chegamos a um lugarzinho e eu disse: vocês garotas já pensaram no fato de que um dia vocês vão se casar? E riram-se. Tinham 10 ou 11 anos.
12. E eles disseram: sim, pensamos nisso às vezes. Eu disse: você percebe que seu futuro marido provavelmente agora está vivo em algum lugar? Eu disse: você já orou por ele? Eles disseram: papai. Mas antes de terminarmos, tivemos uma reunião de oração para seus futuros maridos. E o seu futuro marido? Você já orou por ele? Talvez você esteja apenas orando: Senhor, envie-o. Você já orou por sua futura esposa? Ouviste falar da rapariga que foi ao Palm Reader para ver se conseguia encontrar alguma resposta para o seu problema de não arranjar um marido? E ele disse: você será proposto 3 vezes no próximo ano. E ela disse: não, não vou. Vou aceitar a primeira. Mas não é qualquer um e não é apenas o primeiro. Porque você vê, o casamento é um compromisso para toda a vida e é por isso que é tão importante não ser impulsivo sobre isso. Certifique-se de esperar na escolha de Deus. Quantos jovens de hoje correm loucamente para o casamento e igualmente loucamente para fora? Mas quando você é um cristão e é capaz de comprometer seu futuro com o Senhor, e pedir a Ele para trazer o homem certo e a mulher certa para a sua vida, que coisa emocionante e maravilhosa é! E Ele vai fazê-lo. O amor de Deus pode afetar o amor da sua família. Em segundo lugar, os gregos tinham outra palavra, a palavra eros. E a palavra eros refere-se ao amor sensual ou sexual. É daí que tiramos a palavra erótico. E o amor de Deus afeta eros. Você tem coragem de ouvir o que a Bíblia diz sobre eros? Você quer ouvi-lo? Os padrões estabelecidos nesta Bíblia não são os mesmos que os padrões que temos agora na América. São padrões diferentes. E você tem que decidir qual você vai aceitar. E não vou diluí-lo. Eu vou dizer isso para você como a Bíblia diz. A Bíblia diz que a imoralidade é pecado. Mas a Bíblia também indica que o sexo não é um pecado. É o uso errado do sexo que é pecado. Muitos escritores antigos e muitos modernos sustentaram a ideia de que o corpo é mau. George Bernard Shaw escreveu uma vez sobre a tirania da carne. Platão pensava que o corpo era mau. Mas o corpo não é mau. A Bíblia ensina que seu corpo é sagrado. A Bíblia ensina que, para o cristão, é o templo do Espírito Santo. E isso inclui o seu sexo, bem como todas as outras partes da sua vida. Agora há uma distinção no Novo Testamento. Você vai ter que tomar cuidado. Você vai encontrá-lo. A propósito, neste pequeno livro que queremos enviar-lhe, O Mundo, a Carne e o Diabo. Há uma diferença entre a carne e o corpo nas Escrituras. Mas uma visão errada do corpo foi responsável, a meu ver, pela supressão das discussões sobre sexo e sexo no século passado. Isso eu acho que causou muitos danos. Acho que há algo de bom no que vimos, mas fomos longe demais em nossa abertura sobre esse assunto. Deve ser discutida, deve ser pregada e a palavra de Deus deve ser proclamada sobre este assunto. Porque através das Escrituras temos os ensinamentos de Deus sobre o tema do sexo. A Escritura diz que Adão conhecia sua esposa e eles se tornaram uma só carne. Essa palavra conhecida carrega consigo a ideia de sexo. Agora, por que Deus deu sexo? A Bíblia é clara sobre isso. Primeiro, para a propagação da raça humana. Estamos todos aqui por causa do sexo. Em segundo lugar, o clímax e o prazer do amor conjugal. Repare no amor casado. Deus colocou uma cerca em torno do casamento e diz: não cometerás imoralidade. Em terceiro lugar, expressar a unidade. A unidade do homem e da mulher. Tornam-se uma só carne. E torna-se um tipo de Cristo na igreja. E torna-se muito sagrado. Mas quando o pecado entrou no jardim do Éden, o sexo, que deveria ser sagrado, tornou-se e a luxúria entrou. De modo que hoje algo que deveria ser sagrado, maravilhoso e glorioso foi em luxúria e se tornou pecado. Ora, por que Deus diz: não cometerás imoralidade, para proteger o seu futuro casamento? Em segundo lugar, para proteger o seu corpo. Você diz: bem,
Meu corpo não precisa de proteção. Não pense que não. O VD está varrendo o país. A ilegitimidade duplicou nos últimos 2 ou 3 anos. Apesar de todas as pílulas e apesar de todo o avanço da medicina, está piorando em vez de melhorar. Em terceiro lugar, para protegê-lo psicologicamente. Os psicólogos estão descobrindo agora que aquela primeira experiência que você tem fora do casamento nunca sai. Essa culpa permanece sempre. E a culpa é um dos maiores problemas psicológicos enfrentados no mundo de hoje. E depois proteger a sociedade. Se nos tornamos imorais como sociedade, destruímos a civilização. E nos tornamos decadentes como fizeram em Roma e em outras civilizações, e somos destruídos. Então Deus diz, para o nosso próprio bem, não cometerás imoralidade. Agora, como pode um jovem ter vitória sobre Eros? A Bíblia diz para fugir da. E a marca de um cristão é o autocontrole e a autodisciplina. Não há maneira de vencer esta tremenda tentação a não ser em Jesus Cristo. Paulo escreveu ao jovem Timóteo e disse: mantém-te puro. Você não pode viver puro em 1973 ou 1974 sem Jesus Cristo. Ele pode dar-lhe a força, o poder e a vitória para viver uma vida pura. Ele vai ajudá-lo a fugir da. Depois, há uma terceira palavra que os gregos tinham, filia. Isso carrega consigo a ideia de uma amizade muito forte. Tiramos dele a nossa palavra filantropia. Temos a nossa palavra filarmônica, o amor da música, ou Filadélfia, a cidade do amor fraterno. E é a palavra que Pedro usou quando Jesus lhe perguntou se o amava. E ele disse: Tu sabes que eu te amo, Senhor. Ele usou esta palavra. Mas Jesus queria outra palavra. Ele queria uma palavra mais profunda. Você tem amigos e se você tem 5 amigos próximos em sua vida, você é uma pessoa muito afortunada. Deus chamou Abraão de amigo de Deus. Você é amigo de Deus e amigo de Cristo? E os seus amigos? Isso significa uma amizade forte. Uma amizade que perdura por grosso e fino, que nunca vacila. Dai a vossa vida a Cristo e Ele ajudar-vos-á com as vossas amizades. Em quarto lugar, agape love. Esta é outra palavra que os gregos usavam. Eles inventaram esta palavra para o Novo Testamento. Este é o amor de Deus. E o amor de Deus afeta a família. E o amor de Deus afeta Eros. E o amor de Deus afeta a filia. Todos os outros amores podem ser influenciados pelo amor agape. O amor agape é um amor sobrenatural. Um amor sobre o qual nada sabemos além de Deus. É o amor de Deus. É tão profundo e tão largo e tão alto e tão grande e tem tais dimensões que nenhuma palavra em qualquer língua pode descrevê-lo. É um amor que Deus tem por você que, apesar do fato de que você estava se rebelando contra Ele, apesar do fato de que você era um pecador, apesar do fato de que você quebrou suas leis, Ele deu seu Filho para derramar seu sangue. Apesar de tudo que já fizemos, Deus ama e as palavras não conseguem descrevê-lo. E Deus diz que no momento em que você recebe seu Filho como Salvador, Ele lhe dá o Espírito de Deus para viver em seu coração. E o Espírito de Deus produz este amor em vós e através de vós. Essa é a razão pela qual Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um amor sobrenatural pelo próximo. Você pode não gostar do seu vizinho, mas você pode amar o seu próximo. Quem é o seu vizinho? Eles costumavam interpretar isso antigamente. Literalmente a pessoa que morava ao lado e isso é tudo. Mas Jesus contou a parábola do bom samaritano. Ele contou sobre o padre e o levita que passaram quando este homem tinha sido roubado e espancado. E um homem de outra raça veio por outra origem étnica, um samaritano que era odiado pelos judeus da época. E os samaritanos odiavam os judeus. E Jesus deliberadamente contou a história de como o bom samaritano ajudou aquele homem que tinha sido espancado e roubado. Não podemos fazer isso no mundo em que vivemos sem o amor de Deus. Mas Deus vos capacitará a amar para além da vossa capacidade de amar. Ele vai ajudá-lo a amar sua esposa.
Ele vai ajudá-la a amar o seu marido. Ele vai ajudá-lo a amar seus filhos. Ele vai ajudar seus filhos a amar os pais com agape amor dominando. Por isto todos saberão que sois meus discípulos, na medida em que tendes agape, o amor de Deus uns pelos outros. Isto é o que ajuda a nos levar ao evangelismo, o amor das almas dos homens. Há alguns anos, um homem estava a caminho da forca, em Inglaterra, e quando ele estava a caminho da forca, um clérigo estava ao seu lado dizendo-lhe sobre Jesus Cristo e o que Cristo poderia fazer por ele. E como ele precisava se arrepender dos pecados porque o julgamento e o inferno estavam por vir. E ele virou-se para o clérigo e disse: Reverendo, se eu acreditasse no que você está me dizendo, eu estaria disposto a rastejar pela Inglaterra em vidro quebrado para dizer isso às pessoas. Você ama as almas dos homens o suficiente para estar disposto a ir ao lado do seu próximo e subir e descer as ruas para lhes contar sobre Jesus Cristo? O amor de Deus em nossos corações produzido pelo Espírito Santo, produzido sobrenaturalmente. Não posso amar toda a gente. Mas Deus pode me dar a capacidade de amar a todos. E talvez sua esposa esteja irritada, talvez você esteja irritado. Deus pode levá-lo, mudá-lo e transformá-lo. E transforme essa relação até que você possa se apaixonar novamente. Deus pode levar-vos jovens aqui esta noite e perdoar os vossos pecados passados, cada um deles. Pense nisso, cada pecado perdoado, e torne seu coração tão limpo quanto era no dia em que você nasceu. E ressensibilizai a vossa consciência, que corre o risco de se endurecer. E dá-te uma nova ternura. E dar-lhe o verdadeiro significado do amor. E então, quando chegar a hora de encontrar a pessoa certa, será o tipo certo de amor. Não será esse afeto impulsivo e superficial que às vezes se mistura com luxúria, que não é amor real e genuíno. Deixe Jesus Cristo entrar em seu coração, que Ele perdoe os seus pecados passados. Deixe-o mudar a sua vida. E dizer a partir deste momento que quero que Ele esteja no controle da minha vida. Eu quero que Ele se sente no cockpit da minha vida e corra e dirija. Entrego a minha vida a Ele esta noite. Vou pedir-vos que se levantem do vosso lugar agora, centenas de vós, e venha e fique em frente à plataforma, e diga, vindo, quero que Jesus Cristo perdoe os meus pecados. Quero saber que vou para o céu. Quero que Ele assuma a minha vida e seja o diretor da minha vida. Vamos esperar e você terá que voltar e voltar. Os contínuos ajudarão a mostrar-lhe como vir. Você se levanta e vem agora. Assim como eu estou esperando para não livrar minha alma de uma mancha escura como centenas estão ressoando ao convite do Sr. Graham para fazer um compromisso público com Jesus Cristo. Você pode fazer esse mesmo compromisso exatamente onde você está. Basta pegar o telefone e ligar para o número que você vê na tela. Amigos especiais estão esperando para conversar com você e orar com você sobre esta decisão tão importante. Eu vou. Para você que está assistindo pela televisão, você pode ver como dezenas e centenas de pessoas estão vindo aqui em Street Louis, Missouri para assumir seu compromisso com Jesus Cristo, e para aceitar a oferta de Deus de amor, perdão e misericórdia em Jesus Cristo. Você pode assumir esse mesmo compromisso onde estiver. Deus te ajude a assumir esse compromisso e erre a igreja no próximo domingo. Se você acabou de fazer essa oração com meu Pai, ou se você tem alguma dúvida sobre um relacionamento com Jesus Cristo, por que você não liga para o número na tela? Haverá alguém lá para falar com você, orar com você e responder a essas perguntas. E lembre-se, Deus te ama.